Olá, seja bem-vindo à terceira aula de Debug e Testes de Software. Hoje o assunto é Bug Report. Somos no grupo 2, PEX, Audiovisuais, AudioSlave. O apresentador é José Felipe e hoje vamos trazer algumas informações. A primeira, características de relatório de Bug Report, como fazer um bom relatório de Bug Report e algumas ferramentas de revisão de código na linguagem C. Bom, a partir desse ponto, na terceira aula, você já deve ser capaz de identificar e resolver os erros que aparecem no código. Porém, quando se trabalha em grupo, é sempre importante saber como retratá-lo e mostrá-lo da melhor forma. Por exemplo, se trabalhar numa empresa, certamente deverá ser necessário identificar um bug e fazer um relatório para que o programador ou a pessoa responsável corrija o problema. As características principais de um relatório é reprodutível. O bug deve ser claramente detectado como um bug. Até parece um pouco óbvio, porém, o engenheiro deve ser capaz de detectar um bug. Por exemplo, se o bug foi detectado e não for claramente reproduzido no sistema, será caracterizado como inválido, ou seja, o bug continuará lá e não terá ninguém para mexer. É específico. O Bug Report deve focar no problema específico. Ou seja, o Bug Report não pode tratar um problema geral, deve focar direto ao problema e apenas um problema. A descrição intuitiva. A descrição do relatório deve ser capaz de sanar as dúvidas em relação ao bug. No caso, você não é o programador, então você deverá sanar as dúvidas do programador no código. Claro e direcionado. O relatório não pode ser superficial, deve conter apenas informações pertinentes. O relatório deve ser direto ao ponto e claro. Informações superficiais não são levadas em consideração. É único. O relatório, como dito anteriormente, deve conter a descrição apenas de um erro. Então, vamos fazer um bom relatório de bug. Como fazer essa parte, né? Como criar um bom relatório de bug? Primeiro, vamos pegar um exemplo. Quando o mouse passa pela divisória da janela entre a área de edição e a lista de arquivo, o Kate trava e fecha inesperadamente. Bom, é necessário que para fazer um bom relatório, é bom que se tenha algumas informações. Essas informações vão dar características super pertinentes sobre o assunto, né? E vai nos ajudar a dar o bug, a consertar o bug, né? A ter informações sobre o bug. O primeiro deles é o assunto. A primeira informação necessária é o assunto. O assunto é o tema principal do bug. Deve ser feito de maneira clara e bem específica. A maneira errada é dar poucas informações e outra traz informações que não são superficiais. No exemplo acima, traz uma maneira muito superficial de tratar o programa. Por exemplo, travou arrastar. Não diz o que travou ou em que movimento específico de arrastar, diferentemente da opção de baixo. Arrastar textos de uma página trava o Kate, onde o Kate é o que trava e arrastar os textos faz o Kate travar, ou seja, mostra o bug exatamente acontecendo. Uma etapa muito importante são os passos para a reprodução, que nada mais é do que ensinar ao desenvolvedor ou à pessoa que corrigiu o bug como recriar o problema no seu sistema. Esses passos para a reprodução podem ser feitos de duas formas. O primeiro, o caso mais simples. No caso mais simples, vão ter pequenas explicações em cada comando utilizado. O caso mais complexo, além disso, deverá ter um caso de teste associado e também informações sobre se tem alguma mudança no seu sistema. Por exemplo, se o bug acontece exclusivamente porque seu sistema tem uma alteração, pode ser devido a isso. É necessário saber essa informação. Aqui temos um exemplo de como fazer o passo da reprodução de maneira correta. Primeiro comando, seleciona o texto. Segundo comando, clica com o mouse sobre a seleção e inicia o arrasto, de acordo com o nosso exemplo. E depois, tenta arrastar até o outro arquivo.
De acordo com o nosso exemplo, é assim que ele deverá reproduzir o bug em seu sistema. Os resultados esperados. Os resultados são divididos em dois, né, na verdade, e são, primeiro, os resultados esperados, que é a suposta resposta correta. No nosso caso, eu coloquei um exemplo aqui, né, no nosso, que o mouse chegasse até outro arquivo e ao pairar sobre o nome, o arquivo se abrisse. Então, continuando o arrasto, o mouse de volta para a área de edição. Novo arquivo, posicionar o mouse onde quero o texto inserido e finalmente soltar o clique e ver o texto devidamente colado na posição. O resultado esperado é basicamente o que aconteceria se o bug não acontecesse. Totalmente diferente, né, do resultado obtido, que também é uma parte importante do resultado, e será basicamente a mensagem de erro. Né? No nosso exemplo, a gente está colocando quando o mouse passa pela divisória da janela, entre a área da edição e a lista de arquivos, o Kate trava e fecha inesperadamente. Né? No caso, basicamente, o resultado obtido é o erro que está acontecendo com a gente. Né? É o que está a mensagem de erro, se aparecesse alguma mensagem de erro, mas no caso, como trava, a gente explica o tipo que está acontecendo. Voltando para a etapa final que vamos tratar aqui nesse vídeo, serão as informações finais. As versões, elas têm que ter informações sobre os programas utilizados. Por exemplo, se eu estou na versão 0.1 e descubro um erro na 0.1, provavelmente as versões posteriores vão ter resolvido esse erro. Então é necessário que você explique as versões para o desenvolvedor. Caso ele já tenha resolvido em outras versões, não perderá o seu tempo. Também é importante dizer o sistema operacional, pois podem ter mudanças entre os diversos sistemas variados. Além disso, também é importante falar sobre a arquitetura do aparelho que você está usando. Por exemplo, se for um tablet, um celular, um smartphone, notebook ou PC de mesa. É muito importante pois tem diferenças entre eles. As informações adicionais são as informações que podem complementar o bug. Por exemplo, o seu nome de usuário, as pastas ou diretório onde está acontecendo o erro e outras informações, como URLs, links, arquivos e etc. Já sabendo fazer nosso relatório Bug Report, vou trazer algumas ferramentas que podem nos ajudar a dar mais detalhes sobre o erro e ajudar o desenvolvedor a especificamente dizer e aplicar o erro, né, na linguagem C. A primeira ferramenta que nós vamos trabalhar, na verdade, é uma biblioteca em si, que se chama Assert. Assert é uma biblioteca que basicamente faz o teste unitário de uma função, de uma expressão. Se o valor retornar true, ela vai funcionar normalmente. E se retornar false, ela vai dar problema de compilação. Aqui vai uma dica de como utilizar ela no nosso sistema em C. Vindo aqui no nosso código de teste Assert, temos que uma função bem simples para aplicar assert 1 igual a 1. No caso, a expressão é verdadeira, o que vai retornar um valor verdadeiro. Se tentarmos compilar, não vai dar nenhum erro e podemos rodar o programa normalmente. Porém, no outro caso, como podemos ver aqui, temos uma expressão na int main em que eu testo, né, eu uso a biblioteca assert para ver se 1 é igual a 2. No caso, vamos ver o que irá sair.
Aí, como esperado, a expressão foi testada e tem uma acessão de 1 igual a 2 deu erro. Ou seja, ele aborta a expressão imediatamente, não seguindo com código, pois a expressão é falsa. Essa biblioteca pode nos ajudar a entender erros de lógica que estão prestes no nosso programa. Como está errado, como vimos anteriormente, está errado, podemos fazer isso com várias outras funções que podem mostrar alguns erros que a gente está cometendo, né? Ficando fácil a identificação do bug. A segunda ferramenta que nós vamos ver é a biblioteca Erno.h. A biblioteca Erno.h ela vai receber um número, que é um macro de código, e esse código ele será gerado pelo próprio sistema, remetente a uma mensagem de erro em relação ao sistema. Basicamente, a função erro.h ela vai receber um inteiro referente ao código de erro, né? Simplificando. Vemos aqui um exemplo de como usá-lo na função. Voltando aqui para o exemplo de como usa a erro.c, temos aqui um código bem simples. O primeiro será o stdio.h, incluindo a stdio.h, a math.h, porque estamos usando o logaritmo, earn.h, para usar na função earn, a string.h, utilizando o str_earn. Basicamente, a função str_earn ela vai receber o número inteiro, que como foi explicado, a earn ela vai retornar um número inteiro, e vai printar a mensagem de erro referente a esse número, ao número desse erro, né? No caso aqui, essa versão de baixo é para mostrar que os erros são diferentes. No caso, o log de -1 vai dar out of range e o log de 0 vai dar um erro indefinido, né? Vai dar dizendo que é indefinido. Vamos ver se isso realmente acontece. Eu já tenho o programa compilado, então vamos lá. Out. Bem, como mostrado para vocês, o erro do Erno foi dado um número diferente, ou seja, a descrição do erro também vai ser diferente, pois a função str_erno também retorna um argumento diferente, né? Também retorna uma string diferente para o erro diferente, né? Aqui, um numerical result out of range, né? E um numerical argument out of range, out of domain. Então, isso que aconteceu, né? Isso que os erros foram diferentes para mostrar assim a funcionalidade da biblioteca Erno, que mostra pra gente, né, exatamente o erro que aparece, né? É muito interessante essa biblioteca para mostrar exatamente que tipo de erro está acontecendo. A terceira ferramenta que nós vamos apresentar aqui será a Valgrind. A Valgrind ela é um comando Linux que será utilizado no nosso sistema Hydra, né? Que vai ser exclusivamente para detectar, exclusivamente não, mas vai nos ajudar a detectar erros de memória, de alocação e de desalocação. Eu vou mostrar um exemplozinho no Hydra de como utilizar essa função. Estamos aqui no Hydra, né? E aqui a gente vai usar o Valgrind. Eu tenho um código val.c e eu vou mostrar para vocês como ele está funcionando, certo? Eu tenho aqui um vetor no qual eu estou alocando o sizeOfInt nos 10, né? E estou recebendo 5 vetores. E eu não estou dando free, eu estou printando e eu não estou dando free. Vamos ver o que vai acontecer com o comando valgrind. Eu já utilizei o comando antes. No caso aqui, você vai dar esse comando leakcheck full e vai dizer o nome do arquivo, né, que eu já tenho compilado. Aqui ele está aparecendo, né?
E ele tá na nossa parte de pedir o scanf. Se vocês prestaram atenção, eu tenho 5 scanf, 10 da real. Eu tô fazendo um for, né, que vai printar 10, 5, tá perguntando 10 vezes o valor, né? Eu vou colocar 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Ó. E exatamente aqui temos, ó, que a gente tem perca de 40 bytes, certo? 40 bytes em um bloco é definitivamente perdido, certo? E aqui no final fala um erro de um contexto. Então aqui é um relatório bem completo na real, que ele diz que a gente definitivamente perdeu 40 bytes em um bloco, né? A gente perdeu exatamente de memória. Diz quanto a gente usou no nosso programa, né? É muito legal, muito legal mesmo para saber se você, já que a gente mexe com muito ponteiro e com ponteiro de chá, com listas dinâmicas, é muito importante esse comando. Bom, chegando aqui no final, na bibliografia, temos as referências, né? Que é o HydraBox, o documento 15, a mensagem de bug report.txt, que está disponível nesse link que está na descrição, e o site de apoio é o HydraWiki, que com esse HTTP que também está na descrição do vídeo. Agradecemos a sua atenção, bons códigos e vejo vocês na última aula.